Saudações pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, várias pessoas pediram para eu fazer um vídeo comentando sobre a questão da a intervenção militar na questão do quadro atual do Brasil. Pô, Fábio, seria viável? Será que seria um negócio legal e tal? Pessoas, a gente tem que entender o seguinte. Em 64, quando foi feita a intervenção militar, o golpe militar de 64, nós estávamos vivendo uma outra época. Tá? A força comunista era menor, era diferente, o exército tinha uma força maior, um território, um campo completamente diferente, uma situação completamente diferente do que nós temos a situação atual. Tá? Então a gente tem que nos atentar ao seguinte: o porquê algumas pessoas falam mal, demonizam tanto a questão do golpe militar de 64? Porque foram doutrinadas a isso. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que foi o seguinte: quando, em 64, os militares tomaram o poder, né, tirando de qualquer possibilidade, né, da formação de um Estado totalitário comunista como é Cuba hoje em dia, que esse era o plano, né, quando ele tomou esse poder, o exército ele tentava combater os comunistas de uma maneira assim, ele tinha aquela visão de confronto armado. O exército ele procurava todo e qualquer tipo de coisas dentro ali no meio comunista que pudesse apresentar algum tipo de ameaça armada. Né? Os militares naquela época eles não tinham noção de que o comunismo que nós enfrentamos hoje, desde aquela época, já se travava uma batalha cultural. Então naquela época, quando os comunistas não conseguiram tomar o poder na base da força, na base da arma, eles começaram a fazer as suas doutrinações nas faculdades, ou seja, então a doutrinação, a guerra cultural que nós vivemos aqui no Brasil hoje já começou desde aquela época e os militares não estavam preparados para isso. Eles não estavam preparados para a guerra cultural. Né? Então, desde essa época de 64 que vem sendo feita essa doutrinação esquerdista com tendo como o objetivo também, né, entre vários outros objetivos, a demonização da questão do golpe militar de 64, ou seja, como se o golpe de 64 tivesse sido uma coisa assim terrível, tivesse sido uma ditadura que destruiu a nação, entendeu? Então eles inverteram esses valores. Então as pessoas têm uma visão completamente deturpada da realidade. E tem alguns cretinos que falam: se você conhecesse de história, você não estaria defendendo o golpe militar. É um burro. Eles conhecem a história que foi contada para eles, né, através das escolas e através da doutrinação marxista, comunista, socialista que vem sendo feito no Brasil desde 64. Então, a real história é o seguinte: a intervenção ou golpe militar de 64 livrou o Brasil das mãos do comunismo e do socialismo, qual nós vemos claramente em Cuba, né, que é uma merda, que é a mesma ideia, né, que eles tinham de implantar no Brasil naquela época, que estão conseguindo, vamos assim dizer, avançando muito, né, hoje em dia através do processo cultural que vem sendo feito há anos. Então, no quadro atual, o que nós temos? Nessa degradação que vem sendo feita há anos, nós temos um exército assim praticamente sucateado. Temos um exército que não tem o mesmo poder e força de anos passados, vamos assim se dizer. Então, vamos supor que é feita uma intervenção militar atualmente. Quais os riscos que nós corremos? Nós corremos o risco de uma intervenção militar, a gente pode acabar dando com os burros na água. Tá? Pessoas que também entendem assim até bem melhor do que eu sobre esse assunto podem deixar a opinião na descrição desse vídeo, mas eu vejo isso como uma situação tanto quanto arriscada, né? Porque houve os protestos, né, com pedido de impeachment da Dilma, houve um número legal e considerável de pessoas, porém estão tentando destruir isso, a esquerda está tentando desesperadamente destruir esse movimento para que não tome força. Tá? E a mídia está tendo um papel fundamental nisso. Uma coisa importante que nós precisamos entender é o seguinte: enquanto a mídia estiver fazendo um trabalho sujo da esquerda, é difícil o movimento de direita, conservador, liberal ter uma força maior para poder tirar esses caras do poder. Né? Então a situação ela está um tanto quanto complicada. Nós não gostamos do que está acontecendo. Nós estamos lutando contra isso, só que esse movimento ele precisa aumentar. A propaganda desse movimento precisa se expandir mais. Né, para que ele tenha uma força considerável para arrancar esses caras de lá, e obviamente isso vai ter que ser na força. Então assim, vamos supor que o exército faça uma intervenção. O que pode acontecer é o seguinte: as forças comunistas de outros países provavelmente vão agir contra o exército brasileiro, tá? Às vezes não assim na cara de pau, né, assim na caruda, mas infiltrado,
as escondidas estão forças guerrilhas e outras forças podem confrontar o exército atualmente. Tá? Então podem vir até forças internacionais, não assim, porque dependendo das forças internacionais que vierem para o Brasil, pode até acontecer alguma coisa dos Estados Unidos, por exemplo, não permitir que algo aconteça. Né? Principalmente se acontecer algum tipo de influência russa, né, nessa treta toda. Tá? Porque caso os senhores não saibam, né, vários movimentos comunistas que existem não só no Brasil, na Venezuela, no mundo inteiro, tem o dedo forte da Rússia envolvido. Tá? É aquilo que eu falo, essa doutrinação, essa guerra cultural, ela já vem de anos e anos atrás, tá? Ela tem como fundamento, lá na filosofia, há séculos atrás, tá? Que são coisas que precisam ser estudadas para você poder entender como nós chegamos no quadro atual. Como que esses caras conseguiram progredir e avançar essas ideologias socialistas e comunistas e assassinas, né? Como eles conseguiram alastrar isso pelo mundo afora, montar uma rede interligada, né, entre eles, na onde o comunismo existe em vários países, como eles conseguiram estruturar isso com o objetivo de destruir a sociedade ocidental. Então existe uma trama muito mais complexa por trás de uma simples eleição de Aécio e Dilma. Tá? Então existe essa complicação de uma intervenção militar no quadro atual, porque se acontece isso e porventura o exército acaba, vamos supor, sendo derrotado, vamos imaginar, né? Acaba sendo derrotado, o negócio vai ficar pior ainda. Tá? Então, assim, eu acho que uma intervenção militar é um pedido, assim, um pedido justo mediante os fatos, porque a gente vê que a merda chegou a tal ponto que parece que com base nas Forças Armadas conseguiríamos impor, né, que essas pessoas saíssem à força, que infelizmente é assim que eles sairão. Mas eu tenho esse receio, tá? Eu tenho esse receio que uma intervenção militar possa ser complicada, porque nós vamos ter forças que vão atuar contra, né, essa intervenção militar e vão atuar de uma maneira violenta. Porque nós estamos lidando com pessoas violentas, assassinas e sociopatas. Então assim, nós precisamos tomar cuidado com essa intervenção militar. Eu acho sim que o que tem que ser feito, tá, é um processo de da mesma maneira que eles dominaram os meios de comunicação, nós temos que expandir isso. Nós precisamos expandir o movimento contra o comunismo e o socialismo aqui no Brasil, assim, tendo em vista que cada vez nós consigamos trazer mais pessoas para esse movimento e precisamos difundir, ampliar esse movimento através da arma que eles próprios usam, que é através da propaganda, divulgar isso, tentar aumentar isso, aonde puder enfiar esse tipo de coisa nos meios de comunicações, internet, aonde a gente puder, isso precisa ser propagado. Eu acho que no momento é a melhor maneira de lutar, ou seja, desmascarando esses caras, né? Conseguindo expandir esse movimento de uma maneira tal, né, onde nós um número grande de pessoas realmente se movimentando contra o governo, aí sim, eu acho que poderia, né, com a ajuda dos militares, mais com a ajuda de um grande número de pessoas, aí eu acho que seria assim mais as chances de vitória seria maior, tá? Enfim, se eu estou colocando aqui uma análise que é muito da minha opinião, tá? Eu acho que outras pessoas que entendem muito mais desse tipo de assunto do que eu colocaram algumas opiniões sobre isso também. Acho válido vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso na internet, e alguém que queira também deixar a sua opinião sobre esse assunto, algum link relevante na descrição desse vídeo, creio que será útil a todos, tá? Muito bem, pessoas, sobre esse assunto era isso que eu tinha para dizer, tá? E ressaltando mais uma vez que a vitória realmente, né, daquilo que é certo em cima daquilo que é errado, ou seja, dos valores, né, tradicionais que nós precisamos manter, que é isso que eles querem destruir, vai vir através de um processo de reestruturação da cultura e uma reeducação do Brasil, porque esses caras ficaram anos destruindo isso. Então agora, para que as coisas voltem, né, vamos dizer assim, ao normal, e para que esses caras realmente larguem o osso que eles estão mordendo, um passo fundamental é essa reeducação, é mostrar e explicar para as pessoas quem eles são na realidade e por que eles precisam sair, tá? Então, muito bem, pessoas, era isso que eu tinha para dizer, tá? Estarei encerrando esse vídeo por aqui, um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos, valeu!